Olá, comunidade Sérios, tudo bem? Estamos aqui para mais um Sérios Cast e hoje o tema são as Olimpíadas do Conhecimento. Tem muita gente que me pergunta, Dila, mas o que é uma Olimpíada do Conhecimento? Esses dias até uma mãe me pediu, né, uma informação, falou, Dila, mas o que é, afinal de contas, uma Olimpíada do Conhecimento? São provas em diversas áreas do conhecimento que medem realmente o conhecimento acadêmico dos alunos. E é muito legal, porque os alunos que se destacam em matemática, ciências, português, linguística, as mais diversas áreas, podem realizar as Olimpíadas e, assim, testar o seu próprio conhecimento. E hoje as Olimpíadas têm uma grande importância no nosso país, porque algumas dessas Olimpíadas do Conhecimento são portas de entrada para universidades federais. Então, por isso, as Olimpíadas ganharam uma projeção muito grande. E o nosso colégio tem um núcleo de coordenação de Olimpíadas específico para poder ajudar os nossos alunos nisso. Então, hoje, nós estamos aqui para conversar com Eric Soares, Arthur Bilac, que são nossos alunos e participantes dessas Olimpíadas, e o professor João Otávio Souza, mestre em Linguística Aplicada à Crítica, que é quem coordena esse trabalho de Olimpíadas aqui na escola. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, eu quero saber uma coisa. Que aqui na escola, pessoal, vou contar uma historinha rápida para vocês. Nós íamos fazer um interclasse. O interclasse nós fizemos, inclusive, há 2 semanas. São 3 dias de jogos, turma contra turma, escola inteira. E esse interclasse ele ia ser no mês de junho. Só que coincidiu que uma das Olimpíadas mais importantes aconteceria na mesma data, a Olimpíada Brasileira do Saber. E aí aconteceu uma coisa muito legal aqui na escola, que a escola concordou em mudar a data só para que alguns alunos pudessem participar das Olimpíadas e depois voltar e participar do interclasse. Eric, você esteve na Olimpíada Brasileira do Saber nessa edição em que a gente mudou a data da escola inteira só por causa de vocês, não foi? Foi mesmo. Como é que foi lá? Conta pra gente. Cara, a Olimpíada Brasileira do Saber, a OBS, né, foi uma experiência incrível. Que as provas iam de quiz de matemática até montar robô. Lá a gente fez muitos amigos de diversos lugares do Brasil, Maranhão, Santa Catarina, e por mais que a gente não ganhou nada, foi uma experiência incrível e eu com certeza faria de novo. É verdade. Eric, eu lembro do seu desempenho, eu acompanhei o Eric, né, nessa viagem, foi bem bacana, né? Nós fomos com um grupo de 8 alunos e o Eric participou de uma prova muito bacana, muito específica, porque como ele falou, essa Olimpíada é a Olimpíada Brasileira do Saber, ou seja, são vários saberes, né, que nós temos. E aí o Eric participou de um debate, só que não foi qualquer debate, foi um tema específico e esse debate o Eric teve que fazer todo em língua inglesa, ou seja, além dele ter aquela capacidade de argumentação, o Eric também precisava ter a proficiência da língua inglesa. Isso foi muito bacana e o Eric tirou de letra, foi muito bem. Mas você já tinha tido uma experiência em língua inglesa muito grande, porque você foi à BIO, que é a Olimpíada de Língua Inglesa que acontece em Londres todo ano, não é verdade? Isso mesmo. Eu participei da equipe do Sérios que foi para Londres esse ano para participar na BIO. Eram muitas equipes de diversos países. Eram 4 campos também. No nosso campus teve gente do Brasil, Argentina, Venezuela e Equador. Nós passamos em primeiro lugar do nosso grupo, porém não conseguimos conquistar o primeiro lugar da Olimpíada. Mas vocês ganharam um título, não foi, Eric? Um troféu? Sim, nós ganhamos o troféu de Fair Play do nosso campus, que foi o primeiro troféu da escola. Muito legal isso, né? O Fair Play tem um peso muito grande, porque ele implica valores morais, valores éticos, né? Mas que legal. Então, a OBS foi uma experiência. Você já participou da OBS, Arthur? Já participei da OBS, sim. Só não chegou a viajar para a fase final como os meninos. Eu participei da OBS ano passado, fui medalhista de prata e a gente estava bastante animado para poder ir lá participar da terceira fase. Mas infelizmente não conseguimos porque a gente não teve adesão suficiente por parte dos alunos e a gente precisava de um número mínimo de professores. A gente só ia conseguir com uma adesão maior de alunos. Então, infelizmente, a gente não conseguiu ir para a terceira fase ano passado, mas esse ano a equipe do Sérios conseguiu e com certeza deve ter sido uma experiência incrível. Foi. Ficamos muito orgulhosos, inclusive, né? Tanto que mudamos todo o calendário da escola para isso. E mudamos o calendário, perdão. O interclasse aconteceu, foi maravilhoso. Mas assim, eu fico impressionada
professor João, é com o grau de comprometimento deles. Porque, assim, quando eu Exato. chamei todo mundo na minha sala, Arthur, chamei, aí eles todos, assim, tristes, porque eles iam ter que escolher entre o Interclasse e a UBS. Aí eu falei, não, então vamos mudar a data, vamos pensar nisso para poder atender todo mundo. Mas ontem, olha o grau de comprometimento, eles estavam dispostos a abrir mão do Interclasse por causa da UBS. E você ontem, Arthur, abriu mão de um passeio super legal que a gente Foi. fez, que a escola inteira estava super animada, porque você tinha um compromisso muito importante. Exato. Sim, ontem não só ia ser como foi o dia que a escola à tarde foi pro Nicolândia, e eu tava bastante animado, ia ser uma experiência incrível, só que acabou coincidindo com a data da premiação da 18ª BMAP, onde eu fui medalhista de prata regional e medalhista de bronze nacional, e eu dei prioridade pra premiação, mas eu acho que eu faria a mesma escolha novamente, porque certas experiências eu acho que devem ser priorizadas, e eu acho que as Olimpíadas elas agregam algo de uma maneira que eu nunca vi nada agregar tanto na minha vida. Especialmente ao BMAP. Eu tenho uma história muito grande com o BMAP. Que lindo isso. E como que é essa história? Conta um pouquinho dela aí pra gente, ou conta ela toda, fica à vontade. Bom, eu comecei a... Minha primeira BMAP foi quando eu tava no 6º ano. E eu não conhecia nenhuma Olimpíada e me apresentaram. E eu falei, por que não? Fiz a prova e quando eu fiquei sabendo que eu passei pra segunda fase, eu fiquei muito surpreso. Eu falei, caramba, que incrível. E aí eu comecei a estudar, eu tava muito empolgado. E naquele ano, depois de fazer a segunda fase, eu recebi a menção honrosa, só que eu falei, caramba, que experiência incrível, essa prova ela é demais, eu nunca tinha feito uma prova discursiva que ela realmente me incentivasse a pensar de uma maneira diferente que eu nunca tinha visto em qualquer outra prova. E aquelas questões, elas realmente mexeram comigo, eu falei, eu quero mais disso. Então ano que vem eu vou conseguir uma medalha. Aí no ano seguinte, 2019, eu fiz o BMAP, passei para a segunda fase e fui medalhista de bronze. E foi uma experiência muito boa, só que no ano seguinte teve a pandemia. Então não teve a cerimônia de entrega das medalhas e eu tive que esperar muito tempo. Mas aconteceu algo muito bom. E isso eu considero uma das melhores coisas, que foi o e-mail do PIC Júnior, o Projeto de Iniciação Científica Júnior, que acontece lá na UNB. E são aulas e atividades de matemática que são custeadas pelo governo para incentivar mesmo os jovens. E no caso da pandemia, não estava acontecendo presencial, estava acontecendo online. E no ano de 2022 não teve o BMAP. Então, os melhores desempenhos do PIC nesse ano, eles foram chamados para fazer parte do PIC especial que aconteceu em 2021, que eu também participei. Mas em 2021 a escola ela voltou de maneira híbrida. Só que a minha escola ela não conseguiu aderir ao BMAP por causa desse sistema, estava voltando tudo, então eu não consegui participar do PIC em 2022. Mas no ano de 2022, a Escola Classe 64, que é Centro de Altas Habilidades lá em Ceilândia, eles me chamaram para participar de lá, para fazer o teste. E eu fui, e eu me identifiquei muito lá, onde eu tive a oportunidade de fazer várias e várias Olimpíadas, e é exatamente por isso que eu tô no Séries hoje, porque lá eu tive a oportunidade de fazer a OMDF, e na OMDF, nesse ano, em 2022, eu fui medalhista de ouro, e foi por causa dessa medalha de ouro que a escola, ela conseguiu contactar meu professor para poder eu conseguir tentar a bolsa aqui. Olha, que Sim. lindo, que legal, não sabia disso. Então minha trajetória ela começou lá no BMAP em 2018 e foi ela que me trouxe até aqui. Inclusive foi pela UBMAP, pelo meu desempenho na UBMAP, que meus professores na época, em 2019, me indicaram para as altas habilidades. Então eu acho que as Olimpíadas abrem muitas portas. Você é um aluno de altas habilidades, né? Você é isso. E isso é muito, muito rico, né? Saber que por causa de uma Olimpíada, o seu desempenho, você acabou conseguindo ganhar bolsa numa escola. E de que forma a preparação dos Séries te ajudou? Nossa.
foi uma mudança completa na minha realidade. Primeiro, eu estava fazendo o primeiro ano do ensino médio no SESI, de Taguatinga, e antes disso, desde o sexto ano, desde o quinto, eu estava em escola pública. E quando eu recebi essa mensagem do Sérios para vir aqui, eu falei, caramba, uau! E aí eu cheguei na porta da escola para poder fazer a prova, para ver se eu conseguia a bolsa, e aí tem uma segunda fase. Quando eu cheguei na porta da escola, eu falei, que é isso? É outra coisa. É outra coisa. Eu cheguei aqui encantado. Eu pensei que era uma prova bem simples, na verdade era 96 questões, e eu passei 3 horas fazendo ela. E aí eu lembro que nesse dia, eu tava muito ansioso porque eu realmente queria vir pra cá. Eu fiquei muito encantado, só que eu não sabia se eu ia conseguir passar. E demorou até que o Sérgio me contactasse de novo, então eu tava com bastante medo de eu não ter conseguido. Só que no dia 2 de janeiro do ano passado, mandaram mensagem pra mim falando que eu tive um desempenho excelente, que eu não precisava fazer a segunda prova e que eu consegui a bolsa pra escola. E foi uma das melhores experiências da minha vida saber que eu consegui vir pra cá. E chegar aqui era como um conto de fadas, é tudo muito novo, os professores excelentes, e eu me senti aqui acolhido. Eu vejo os Sérios como uma família, que eu não via em nenhuma outra escola. Eu tenho uma proximidade muito maior do que qualquer outra escola com os meus colegas de turma e com os professores aqui. Os professores chamam a gente pelo nome, e eu sinto que aqui a gente tem identidade, a gente tem voz aqui dentro. E, bom, a minha vida eu acho que ela só decolou desde que eu entrei pro Sérios. Que lindo. Isso é muito importante, ter voz, né? Ter identidade aqui dentro, né? E você, Erika, como é que você se sente quanto ao nosso apoio, nossa preparação para que vocês possam aí realizar essas Olimpíadas todas? Você foi para o OBS, você foi para Bio, agora você vai fazer a Olimpíada Brasileira de Geografia. Ele está na terceira fase. Na terceira fase, Uhum. Nossa, que coisa linda, que bacana isso. Eu concordo com o Arthur que o Sérios é como uma família, eles nos apoiam em muitas coisas. E eu vou ser sincero, se não fosse pelo João Otávio, eu não estaria fazendo o OBS, não teria feito o OBG. Então, graças ao João Otávio que eu fiz a maioria das Olimpíadas. Que lindo, obrigado. Nisso eu vou ter que concordar com ele, porque o João Otávio, ele abriu portas incríveis pra gente. Eu acho que se não fosse pela dedicação dele, a gente não teria tido tantas experiências que a gente teve esse ano. Nossa, gente, agora eu vou emocionar. Não, é incrível o tanto que o João Otávio, ele não só se dedicou, como ele se dedica a fazer de tudo pra ajudar a gente a conseguir fazer essas Olimpíadas de um jeito ou de outro. Eu fico realmente impressionado. Poxa, obrigado. Vou contar um segredo pra vocês. A gente contratou ele pra trabalhar um determinado número de horas por dia. Foi. Ele nunca trabalhou só esse determinado número de horas, ele trabalha muito mais. Vocês vão embora, ele continua aqui comigo, assim, ele se dedica mesmo. Isso tá sendo bem bacana, né? Antes dele teve o professor Raul, que também ajudou bastante, que também cuidou muito bem. Nesse ano o Raul não pôde continuar à frente dessa função, mas eu fico feliz de saber que o professor João Otávio cumpriu bem isso e tá ajudando vocês. Por que a Olimpíada Brasileira de Geografia? Foi só porque o João Otávio te obrigou? Porque você gosta realmente? Eu tenho interesse pela área de Geografia e Ciências, só que eu nem sabia que a Olimpíada Brasileira de Geografia existia. Aí foi o João Otávio me chamar e perguntar: Eric, você quer fazer a Olimpíada Brasileira de Geografia? Aí eu falei: pode ser. Aí formou um trio, eu, o Matheus e o Lorenzo, e a gente fez a primeira fase, passamos para a segunda. A gente fez a segunda-feira, na verdade, e agora passamos para a terceira. Exato. E aí essa Olimpíada é muito bacana, Dila. E o Eric já sabe, o Bilac provavelmente já sabe também, mas aí, beleza, eles vão fazer a terceira fase, eu acredito que eles vão ter um desempenho muito bacana, porque eles vêm tendo esse desempenho muito bacana, e pronto, tendo um desempenho ok, excelente, vamos ser medalhistas, porque essa já é basicamente a última fase. E aí, o que acontece? Elas são virtuais, mas tem uma fase dessa prova que ela é presencial.
E aí tem uma escola representante de cada estado que vai representar tanto a sua escola quanto o seu estado para a Olimpíada Internacional. Então haverá uma seletiva e a gente ainda está dentro, a gente pode participar dessa seletiva para ir para a Olimpíada Internacional de Geografia, que não vai acontecer no Brasil. Ela vai Então, acontecer aonde? olha que bacana. Dila, eu não lembro se eles divulgaram já o local específico em que ela vai ocorrer. Eu não me recordo. Porque tem outras Olimpíadas também, eu estava até comentando com o Arthur, inclusive, que nós vamos fazer. Eu pedi para ele montar o trio dele. A gente vai participar do torneio de jovens físicos. É uma Olimpíada mundial, é um torneio mundial de física. E essa, eu me recordo, vai acontecer na Suécia, ano que vem. E essa de geografia eu não estou me recordando. E a de linguística vai acontecer em Taiwan. Perfeito. Exatamente. Mas fiquei muito feliz com essas falas de vocês aqui sobre as Olimpíadas. O Eric tem sido um destaque aí nas Olimpíadas. Tudo que ele vem fazendo com muita excelência. E o Bilac também, sem... Não, o Bilac ele já fez OBMEP, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada de Biologia, de Química, de Ciências, a Canguru, a OBS, a de Português, que é a mais bonita. Exato. E a de Matemática do DF, que foi a que te trouxe até os sérios, né? E também esqueci de mencionar uma, que eu também fui medalhista de prata Você esse falou da ano. OBA? É a OBA, que é a OBA. A Olimpíada Brasileira de Astronomia. Eu fui medalhista de prata esse ano. E é uma das que eu mais gosto de fazer. Ela é maravilhosa. É um negócio assim, eu não sei. Gente, mas é bom, não Acho é? que se eu não sei, é porque tem tantas tão boas assim em fazer. Mas eu acho que se eu pudesse escolher 3, porque escolher uma é maldade, né? Sim. Então, Eu ia escolhe perguntar três. isso pra Uma vocês. delas seria a OBA. Uma delas seria a UB e as outras duas. Com certeza, a OBF. E acho que a OBMEP, pelo meu histórico com Pelo ela. seu histórico, pela sua história aí com a UPMEP, né? Muito bom. Fazer a Olimpíada é muito gostoso, né? A gente Isso é poder maravilhoso. estudar, a gente poder pensar, olhar aquelas questões incríveis, assim, eu acho lindo. Esse ano teve a Olimpíada Internacional de Linguística e os Sérios, né, o Instituto Verteri, que é da nossa mantenedora, ele organizou toda a OIL e ela foi aqui no Brasil. Então nós recebemos no meio do ano, nós recebemos mais de 300 estudantes estrangeiros que vieram até a escola. Vocês não estavam aqui, vocês estavam de férias. Acho que o Eric veio. O Eric chegou a vir ajudar, exatamente. Traduzir algumas coisas para os nossos Eu estrangeiros. até fiquei pensando que eu quero muito ano que vem, tá? Você pode ir como voluntário, já que você não vai estar mais como aluno, mas pode ir como voluntário. E ter vocês na OIL ano que vem, né, na Olimpíada Internacional de Linguística, porque é uma experiência fantástica, gente. Olha, realmente, que experiência rica que são as Olimpíadas, né? Sim. Como elas nos mostram um mundo completamente diferente. Por que estudar geografia? Por que estudar linguística? Por que estudar de forma tão dedicada às ciências? E as Olimpíadas vão nos abrindo porta. E o conhecimento, ele é uma coisa muito importante. As pessoas, elas talvez não se atentem a isso. Eu gosto sempre, quando eu estou conversando com alunos que têm essa veia acadêmica como a de vocês, de lembrar o seguinte: o período da pandemia foi um período muito difícil mundialmente. E se não fosse o conhecimento e o estudo de muitas pessoas, talvez a gente não tivesse conseguido passar. Foram pessoas que se dedicaram a estudar a doença, se dedicaram a estudar a vacina, se dedicaram a estudar como evitar, que salvaram a gente. Então, literalmente, foi o conhecimento em primeiro lugar, né, que pôde salvar. E vocês estão academicamente se preparando para isso, para no futuro serem essas pessoas que vão mudar a história, que vão fazer coisas grandiosas e realmente poder trazer um benefício imenso para a humanidade. E as Olimpíadas, elas preparam vocês para isso, né? Você já pensou, Arthur, o que você vai fazer? Você está no finalzinho do terceiro ano do ensino médio. Essa é uma história muito boa, inclusive as Olimpíadas me ajudaram a saber o que eu vou fazer, por quê? Desde ali, acho que de 2016, talvez, ali quando eu tinha uns 9 anos, talvez 2017, uns 10, eu simplesmente decidi que eu queria fazer medicina, na verdade, mais especificamente neurocirurgia. E Aos 10 anos. era isso, eu falei, caramba, quero fazer. E por que também eu quis fazer isso? Além de eu gostar muito, eu senti uma afinidade porque eu passava muito tempo internado no hospital por causa da asma. Sim. Eu tenho asma. E era quase que um ambiente assim que eu conhecia bastante. Então eu senti uma certa familiaridade nele.
E tava tudo certo. 2022, mesmo plano. E aí é aí que eu penso que fazer o maior número de Olimpíadas possível é interessante, porque você conhece cada área que tem uma Olimpíada e você pode explorar essa área. Você pode descobrir talvez gostos que você não sabia que tinha, uma aptidão, uma afinidade. E pelas outras habilidades eu tive a oportunidade de fazer a Olimpíada Brasileira de Neurociência. E no fim das contas eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer. Eu peguei assim um pavor, mas há algum tempo eu tinha sentido alguma certa afinidade e uma certa vontade de estudar física. Não sei, por ser espontânea. E, de fato, eu comecei a estudar física por conta própria, paralelamente a eu querer fazer medicina, mas eu consegui fazer a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas e ali foi uma experiência sensacional, além de conhecer a física especialmente por filmes que me incentivaram a isso. E conforme eu aprendia mais e mais, eu descobri que aquilo era realmente o que eu queria. E depois de fazer a OBA eu tive certeza, porque aí mesclou física com astronomia e eu falei, é isso, eu me encontrei aqui, eu quero fazer astrofísica. Pronto. Então eu comecei a pegar tudo que tinha de Olimpíada, de astronomia, de física. E esse ano eu já fiz a segunda fase da UBF. Segunda-feira sai o resultado, se eu passei para a terceira fase. Rezemos que sim. Terá passado. Estamos confiantes, Arthur. E foi uma experiência sensacional. Foi, acho que a Olimpíada mais intensa que eu já fiz, porque são 8 questões, 4 horas. Só que todas são discursivas, cada um com A e B. E não tem tempo de parar, não tem tempo de tomar água, não tem tempo de comer, de nada. Só que a sensação de você terminar uma questão, você fazer ela, você perceber que você entendeu aquele conceito e você olha aquilo lá acabado, é uma sensação que não tem igual. De você realmente entender a natureza das coisas. E eu me encontrei nas Olimpíadas. E eu acho que elas só me engrandeceram, não só academicamente, mas também como pessoa. Tá Que vendo? lindo. O Arthur falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Não só uma, várias coisas, né? Mas uma dessas aí que o Arthur falou é que as Olimpíadas apresentam um mundo de possibilidades para ele, né? E isso é muito bacana, porque se a gente pega uma prova, por exemplo, da Canguru, uma prova da OBMAP, ele não tá cobrando só matemática. Ele vai te cobrar um raciocínio lógico, ele vai te cobrar uma interpretação de texto, ele pode fazer uma questão que seja contextualizada com uma outra disciplina, algo interdisciplinar, por exemplo, com geografia, e aí, de fato, abre a nossa cabeça para esse universo de possibilidades, né? E eu super concordo com essa sua afirmação, Arthur. Eu acredito que quando a gente faz Olimpíada, a gente acaba descobrindo ali algumas afinidades que talvez a gente nunca tivesse pensado que a gente teria, né? E a Olimpíada pega e potencializa isso ali, e mostra pra gente que, de fato, a gente tem afinidade com aquilo e a gente sequer se dava conta disso. Achei sensacional você falar que tomou pavor. Fez a prova, ficou traumatizado, Exato. né? Foi exatamente assim. Exato. Gente, e agora a física? Você quer mais a área da física aplicada literalmente a ciência ou a física da licenciatura, de dar aula? Você já pensou nisso? Já pensei. E especialmente com a astronomia, eu quero trabalhar com a parte de pesquisa. Meu plano é passar para física bacharelado lá na USP e, bom, fazer os 4 anos. Se possível, eu gostaria de lançar um artigo enquanto eu tô graduando, porque eu já posso pular pro doutorado e aí eu já faço doutorado em astrofísica, alguma coisa relacionada talvez com relatividade geral, que é uma área que eu gosto demais, e talvez tentar um sanduíche aqui e lá na Alemanha, que a Alemanha é excelentíssima para física. Você já está com todo o plano traçado. Inclusive Isso as é muito Olimpíadas. bacana, gente. O Arthur vai ingressar e ele já tá pensando no doutorado, em publicações, em Ah, com artigos. certeza. Mas isso é fenomenal, Arthur, e que você não perca nunca esse feeling que você tem pra isso daí. Mas as Olimpíadas, elas também não só ajudaram a mim a ampliar o meu leque em física,
e descobrir de fato que eu quero isso, mas também elas abrem portas para entrar nas universidades, porque as universidades, especialmente as paulistas, elas têm vagas olímpicas para aqueles que conseguiram medalhas nas Olimpíadas do Conhecimento. Então, por exemplo, a USP, ela tem para física 2 vagas olímpicas e ela pega os últimos 2 anos de quando você faz a inscrição e aí você inscreve lá as suas medalhas que você colocou, cada medalha vai ter uma pontuação e se você atingir a pontuação que você precisa, você consegue entrar sem precisar fazer vestibular, sem nada, só com isso. A Unicamp, se eu não me engano, tem 3. Então, é outra porta para poder entrar. Exatamente. Eu, por exemplo, posso não ter, sei lá, afinidade com biologia, história, geografia, e talvez isso pegue muito na hora de eu fazer vestibular. Mas se eu me Exato. dedicar muito à física, eu posso entrar lá direto, sem me preocupar com isso. Por causa das Olimpíadas, né? Exatamente. Que bom isso. Eric, você já tem um plano? Você ainda tá no 9º ano, você tem 3 anos aí pra pensar. Você já pensou em alguma coisa? Você já imaginou alguma coisa? Cara, eu gosto muito de 2 áreas. Primeiro é geologia, que é um pouco estranho e diferente, né? Mas desde quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu sempre gostei de pedras. Eu tenho uma coleção de pedras com diversos tipos, até um dente de megalodonte. Então, geologia é uma possibilidade pra mim no futuro. Não sei meu plano, não sei se eu vou pra algum país. E outra possibilidade seria engenharia mecânica. Só que essa já não tenho muita certeza de como seria. E é muito bom, agora falando pra vocês, né? Quando a gente encontra uma área pela qual a gente é apaixonado. Uhum. A gente estuda aquilo com muito afinco, a gente é feliz. Porque crescer, trabalhar, já dá muito trabalho. Então, se a gente ainda for estudar uma coisa que a gente não goste, então se você ama geologia, faça geologia, você faça física, mas eu ainda vou te convidar para dar aula aqui com a gente quando você se formar em Ah, física, por favor, tá? pode Você me vai ter chamar, que vir Tadila. aqui dar umas aulas pra gente. A gente vai conversar depois sobre essa coleção de pedras aí, que esse dente a gente precisa conhecer, né, Não, Arthur? com certeza, precisa trazer Esse pra dente a gente. gente precisa Hoje o Arthur conhecer. estava me dando aula de física. E sobre as aulas de física do colégio, o que você acha? Nossa. Quando eu entrei aqui foi assim, um choque, porque em todas as outras escolas que eu estudei, quando eu tinha aula de física, e em geral de todas as matérias, mas especialmente em física, eu percebia uma dificuldade muito grande na turma e talvez o professor não tinha uma habilidade tão boa para poder explicar o conteúdo, não era tão dinâmico e a gente talvez ficasse preso em 1 ou 2 assuntos durante todo o ano. Mas quando eu cheguei aqui, o que eu tinha estudado talvez em outra escola em 1 ano, eu estudei aqui em 2 meses, então eu tive a oportunidade de conhecer muito mais da física aqui na escola do que eu jamais tinha sonhado antes de vir pra cá. Então, eu tive experiências incríveis, os professores, eles são excelentes, que tava ano passado com a gente, o Gustavo, esse ano o Lucas e o João Paulo. O Lucas que foi nosso padrinho nos jogos, e é excelente. E você, como é que tá a sua experiência com a física lá no 9º ano com o professor Girão? Agora a gente está estudando vetores, aceleração. Tá sendo um conteúdo muito bom, eu tô gostando. Tô com uma certa facilidade no conteúdo e eu acho que a turma tá conseguindo acompanhar, sim. E é isso mesmo. Mas você gosta das aulas, gosta do professor? Gosto. Eu também gosto muito de física, mas eu não acho que seria alguma coisa para eu fazer pro meu futuro ou levar mais em sentido de carreira mesmo. Entendi. E dessas Olimpíadas que você já fez, qual é a sua preferida? A preferida, eu acho que pela experiência toda tem que ser a bio. Porque você foi. De viajar, ir pra Londres, conhecer um lugar novo, não tem palavras pra descrever, não. João Otávio, o professor João Otávio, ele é de língua portuguesa, redação, e caiu de paraquedas esse ano nessa história das Olimpíadas. Quando o professor Raul não pôde mais nos ajudar, a gente saiu correndo, pegamos ele assim e falamos, você vai cuidar. Foi mais ou menos assim, tá? Igual ele faz com vocês, Eric. Foi mais ou menos assim que eu fiz com ele, entendeu? E como é que tá sendo essa experiência de ser o coordenador das Olimpíadas do colégio? Tem sido uma experiência muito boa, bem bacana mesmo. Eu falo para os meus alunos que eu ressignifiquei o conceito de voluntariar.
Foi. Eu sei bem. Eu sei bem. Eu quem faço esse voluntariado deles aí, né? Eu converso com eles, claro, né? Eu converso de uma maneira bem democrática, eu apresento as Olimpíadas para É eles. democrático mesmo, gente. É democrático. muito É democrático. bem democrático. E aí eu apresento essas Olimpíadas para eles, mas a gente consegue, né, Dila? A gente tem tanto tempo de trabalho aí, a gente dá aula há tantos anos, a gente conhece o perfil do nosso aluno, né? A gente sabe que o nosso aluno, onde o nosso aluno pode chegar, até que ponto a gente pode chegar com ele, o que a gente pode oferecer ou não oferecer para ele, né? E eu faço essa leitura dos meus alunos, então por isso que eu chego para o Arthur e falo, olha, Arthur, vai ter a segunda fase da OBF, eu vou estar online aqui para te ajudar, se você tiver dúvida, você me fala, Eric, você vai, vou falar com sua mãe, mando mensagem para Maíra, fala, Maíra, acontece isso, e aí é engraçado que eu já tenho até um vínculo eu acabei criando um vínculo com os pais dos alunos por conta dessas Olimpíadas, né? Eu precisei viajar com eles, né? Então, é uma experiência nova para mim, eu nunca havia sido coordenador de Olimpíadas, né? O que eu já tinha feito era a Olimpíada de Língua Portuguesa, que nós já havíamos comentado, inclusive, em uma outra escola que eu já trabalhei também, e a Olimpíada de Linguística, que coincidentemente a gente veio para cá, e ela é realizada pelo Vertele, mas nós já havíamos falado, faz parte da nossa mantenedora, né? E coincidentemente nós já tínhamos falado em participar da Olimpíada de Linguística em um outro colégio, né? E vir para cá e saber que nós temos um instituto, né, que é responsável por fazer a realização dessa prova, está aqui dentro e que é tão acessível para a gente, né, faz com que a gente enxergue tantas possibilidades, né? Por que não preparar os nossos alunos de uma forma bem intensa, buscar aqueles que gostam mesmo e que tenham essa experiência que o Eric teve de ir para fora, vamos para Taiwan, vamos para Suécia, vamos para esses outros lugares, né? Porque como o Arthur falou também, as Olimpíadas elas são portas de entrada nas grandes universidades. Poxa, você deixar de fazer o vestibular da FUVEST porque o seu rendimento em física foi muito bom, porque você tem uma medalha em física. É muita coisa. É muita coisa. Você não vai precisar nem lembrar o que é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Nem precisa. Olha aí que bacana. Lembrou disso, Eric? Sim, com certeza. Lembrou dessa oração subordinada, substantivo, objetivo. Não precisa. Aí, ó. Tá vendo? Aí o Arthur entra com física. O Eric entra com a geografia. E eu Tá acho, tudo bem. eu acho que isso é um avanço muito grande até no nosso país, na forma nessa forma de nivelamento, nessa forma dos alunos poderem entrar, né, nas faculdades, porque se a gente for pensar o que você falou, você vai fazer uma prova igual a todo mundo, mas poxa, eu sou um cara maravilhoso em geologia, em geografia, física nunca foi muito a minha área, ou eu sou um cara muito da física, e aí vocês são todos nivelados da mesma forma, todo mundo faz uma prova igual no vestibular, e a partir do momento que você pode entrar com uma Olimpíada, eles respeitaram as suas habilidades. Exato. Eles respeitaram aquilo Exatamente. que você é bom. Eles entenderam que a gente não precisa ser bom em tudo, a gente precisa ser bom naquilo que a gente realmente gosta, né? Então, acho que isso é um sistema muito, muito válido e que... Muito democrático, Exatamente, né? Inclusive. e eu acho que as faculdades tinham que abrir, inclusive, mais para isso. Com Porque a gente certeza. ia ter muito mais adesões. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma cidade, se não me engano, é no Piauí, uma cidade no Brasil, que é uma cidade que era muito pobre lá, o índice de desenvolvimento era muito baixo. E aí, um professor na escola pública que tem lá, esse professor incentivou muito um aluno a fazer a UBMEP. E aí o aluno fez a Olimpíada de Matemática, se saiu bem, ganhou uma medalha, e por causa disso, a prefeitura, não sei quem, deu uma bolsa de, na época, R$50 por mês. Só que em regiões muito pobres, isso uns anos atrás, né, R$50 fazia muita diferença. No que as outras crianças viram, todos começaram a fazer o UBMEP. Hoje, essa cidade, ela é a cidade com o maior número de alunos participantes da UBMEP, que desponta em matemática, tanto que eles falam que é a cidade da matemática no Brasil, uma cidade pequenininha, no interior, depois eu vou lembrar o nome e conto para vocês. Mas por que eu estou contando isso? Olha como uma Olimpíada pode mudar uma cidade inteira, né? Olha como uma prova como essa pode mudar a cidade inteira. Então, olha como ela pode mudar realmente a vida de vocês. Isso é uma experiência realmente fantástica, assim. E vocês aconselhariam os colegas de vocês a fazerem uma Olimpíada? O que vocês falariam para eles, assim? Ah, com certeza. Eu acho que fazer as Olimpíadas do Conhecimento foi o grande divisor de águas
em toda a minha vida. Eu acho que se eu não tivesse feito a UBMAP em 2018, eu realmente não sei onde eu estaria agora. Eu não sei que caminho eu teria tomado, e eu acho que eu não conheceria tanto a mim mesmo como eu conheço. Porque as Olimpíadas, elas não só abriram portas para mim, como elas mostraram um mundo que eu não conhecia e que me mostrou tantas áreas que eu descobri que talvez eu não tinha afinidade e outras que eu gostava bastante. E eu acho que é um divisor de águas sem comparação às Olimpíadas. Isso é muito bom, muito. E você? Cara, com certeza. Agora, por exemplo, sempre que eu vou fazer uma Olimpíada, eu chamo um amigo, eu pergunto: ô, tô indo lá fazer a Olimpíada de Português, vocês querem fazer também? Ah, bora. Aí vai, todo mundo faz a Olimpíada, vê quem passou, comemora. Até na UBS, por exemplo, foi fazer, não foi só eu sozinho, foi fazer eu e mais 3 amigos da minha turma. Mas na viagem só conseguiu ir eu e mais um, que foi o Matheus. Então, sim, sempre que eu tiver a chance eu vou chamar mais alguém para as Olimpíadas comigo, que eu acho que é uma experiência maravilhosa. E aqui na escola a gente tem premiado vocês toda vez que chega a medalha de Olimpíada. A gente faz questão de chamar todo mundo, de parar a escola, né? Porque é muito importante, as pessoas têm que entender isso, né? E vocês gostam quando a gente faz esses momentos, quando a gente faz essas premiações? O que vocês acham? Com certeza. Eu lembro que no dia que teve a premiação da Canguru, chamaram todo mundo lá e eu tava... Beleza, legal, vamos assistir. Aí, quando veio pra chamar os medalhistas de prata, chamaram meu nome. Eu nem sabia que eu tinha sido premiado, foi tipo uma surpresa. Eu falei, eu não devo ter conseguido, né? Aí eu subi lá e falei, caramba, que incrível. E é muito bom ter esse reconhecimento, porque embora seja uma atividade que seja muito prazerosa, também ela é bastante desgastante, demanda muito da gente, e ter um reconhecimento dessa dedicação é muito bom. Eu acho que incentiva muito a gente mesmo a fazer as Olimpíadas. Com certeza. E é isso que a gente quer incentivar vocês a irem cada vez mais longe. Você gosta quando a gente chama lá, quando a gente faz eu aquele gosto. nome todo? Eu acho que é bem legal. É um pouco vergonhoso às vezes você ter que subir no palco, você não sabia que você ia ter que subir, mas é muito massa. Isso é bom, é porque a gente quer mostrar que todos nós estamos apoiando vocês. E não se preocupa, tá, Eric? Quando você chegar no ensino médio, a gente te prepara, a gente tem um método de ensino que vai te ensinar a ter objetivo, a ter foco, para você poder traçar essa linhazinha aí bonitinha, igual o Arthur. Para lá no final do seu terceiro ano, você sentar aqui comigo e falar, Dila, tô indo estudar geologia ou outra coisa, tá? Não se preocupa, não. Isso é muito importante também pra gente, te ajudar a encontrar o seu caminho. Tá? E de que forma hoje vocês percebem que a gente está ajudando vocês a encontrarem o caminho de vocês? Eu vejo um apoio imenso da escola, principalmente no meu caso, assim, foi um pouco menos, porque eu já tinha bastante certeza do que eu queria, mas para a maior parte dos alunos, às sextas-feiras a gente tem aula com a Lara sobre autoconhecimento, e aí ela fez uma lista para as aptidões da turma. Inclusive um amigo meu, o Arthur, ele fez essa lista com a Lara, e ele percebeu que ele tinha uma afinidade muito grande com a administração que ele não tinha percebido, e que agora ele realmente está cogitando fazer esse curso porque ele percebeu que ele pode se encontrar lá. E eu vejo um suporte da escola também em trazer essas Olimpíadas pra gente, atividades no contraturno que também agregam muito na gente como pessoa, e também no nosso repertório sociocultural. E especialmente ali, bom, eu não tive aulas de redação nas outras escolas que eu fui, mas aqui no Sérios eu acho que foi uma coisa que realmente mudou completamente minha maneira de pensar, especialmente as aulas com o João, que... Olha, daqui a pouco eu tô chorando aqui. O João é excelente. Se tem alguém ali que eu conheço, que eu posso dizer assim, que é a definição de paixão pela profissão, é o João. Nossa, que lindo. Não, a dedicação dele é um negócio assim, é espetacular. E o tanto que eu vejo que ele pega no pé dos alunos mesmo para ajudar eles a conquistar o sonho deles, conseguir realmente ter um bom desempenho numa universidade para realizar os sonhos deles,
é incrível. E eu vejo esse apoio de toda a escola, de todos os professores, da coordenação, da direção. É algo que eu nunca tinha visto e é especialmente por isso que eu sinto que aqui é uma família. Eu vejo as pessoas com quem eu convivo aqui como membros de uma família. Desde que eu cheguei, eu sinto isso. E você, meu amor? Bom, eu concordo, os professores são extremamente acolhedores. Nas aulas, quando tem alguém com dificuldade, o professor passa um dever, vai na mesa da pessoa tentar ajudar. Também tem os projetos contraturno, como o projeto Germinar, que não só nos mostra coisas novas para descobrir novos caminhos, também nos ajuda em conteúdos com dificuldades. E não posso deixar de mencionar as Olimpíadas, especialmente o João Otávio puxando a gente para fazer todo Voluntariando tipo de vocês. Exatamente, o que realmente nos ajuda a saber o que a gente quer fazer. Isso é maravilhoso. Isso é realmente maravilhoso. E é isso que a gente quer, né? A gente quer construir uma escola que leve vocês a serem tudo aquilo que vocês quiserem. E agora, então, vamos para o recado final. Professor João Otávio, quer falar alguma coisa, né? Você que está saindo todo emocionado. Tô. Com a própria dedicação de paixão pela profissão. É verdade. É muito bonito ouvir isso dos meus alunos, né? De que eu demonstro essa paixão. De fato, eu sou muito apaixonado pela minha profissão. Como a Dila falou, eu nunca fico aqui só o tempo que eu tenho que ficar, né? Eu sempre me dou um pouco a mais, porque, enfim, eu acho que por enquanto há essa necessidade ainda de eu ter que me dedicar um pouco mais. Então, por isso eu fico e por isso eu me dedico. Pegando o gancho aqui também das coisas que vocês falaram, essas atividades no contraturno, como a Dila fez essa pergunta, eu acredito que elas são muito importantes, tão importantes quanto essas atividades que acontecem no matutino, Sim. que é o que vocês têm, né, como regular. A gente tem histórias tão lindas de ex-alunos que se encontraram nessas atividades que nós fazemos no contraturno, sabe? A líder do jornal, da escola que faz faculdade de jornalismo, né? O pessoal que fazia no contraturno cálculo, né, Dila? Que faz hoje engenharia na UNB. Então essas atividades, elas ajudam tanto as pessoas a se conhecerem, né? Que eu não tive essa oportunidade. Então eu comecei um curso e não era isso que eu queria fazer, eu só descobri dentro daquele curso. Eu comecei fazendo administração, não tem nada a ver comigo. Nossa. Nada, gente, nada a ver. Né? E eu virei professor de língua portuguesa porque uma vez, em uma rede social extinta, chamada Orkut. Nossa. Denunciei a idade. Exatamente, denunciei a idade. Uma professora minha me mandou, eu comentei lá uma foto dela, nem lembro mais como é que funcionava, e ela comentou, e aí, que dia que você vai vir fazer o seu estágio comigo? E aí eu falei, como assim, que dia que eu irei fazer o estágio com ela? Eu faço administração, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e aí eu conversei com ela, ela não acredita que você não está fazendo letras, João. É a sua cara, era o que você gostava de fazer, entendeu? Então ter um professor que reconhece isso do seu aluno é encantador. Então talvez eu traga um pouco dessa minha experiência que eu tive com essa professora para os meus alunos. Ela era uma professora apaixonada pela educação, ela era uma professora apaixonada pelos alunos dela e que ela percebia o potencial daqueles alunos, né? Então uma professora enxergar, igual eu estava conversando com o Bilac, eu já te imagino físico, eu já te imagino dando aula em uma universidade muito grande no exterior, entendeu? Você tem cara de quem vai... Onde a gente estava brincando hoje, Bilac, você vai dar aula? Em Princeton, exato. Você vai estar lá em Princeton. The Big Ben Film. Sim, Total, entendeu? Então, e poder acompanhar o Eric, o Bilac a gente está falando porque está saindo agora, né? A gente está em setembro, outubro, novembro. Daqui a 3 meses o Bilac não estará mais conosco. A gente não fala isso não. Mas o Eric, aí a gente vai fazendo o que? Este mesmo preparo, como a Dila falou, com o quê? Com o Eric, porque ele vai se encontrar e ele vai ter a certeza do que ele quer fazer. E tá ótimo, o Eric ainda tá em dúvida. Eu saí do ensino médio com dúvida, né? Imagina estar no 9º ano ainda, né? Mas
Que bom que você já está, pelo menos, Eric, com algumas predileções, né, algumas escolhas, e aí a gente vai potencializando isso, conversando mais sobre, fazendo mais Olimpíadas a respeito dessas áreas que você tem interesse, e que você pode ou falar, não, não é isso que eu quero, igual o Bilac fez, a de neurociência falou, não, definitivamente não é isso que eu quero estudar para minha vida, o resto da minha vida, é só o resto da sua vida que você vai fazer isso, ok? Então, Bilac, não quero isso, e se encontrou na física, e juntou a física com a astronomia, vai virar um astrofísico, talvez você junte aí português, né, com geografia, né? Não, né, Eric? Mas tudo bem, vai que, né? Mas o professor João estava falando uma coisa que é muito importante. Por que a gente oferece essas atividades no contraturno? Para desenvolver as habilidades, né? As múltiplas inteligências. As pessoas não são só uma coisa, como eu falei, né? A gente não pode medir todo mundo na mesma régua. Então, por isso, esse ano você pediu o Clube do Cinema, né? A gente abriu ele aí para você, não teve muita adesão, mas tentamos. Foi uma experiência. Foi uma experiência boa, e a gente tentou, mas aí surgiram outros clubes que estão aí bombando, que os alunos estão fazendo com tanto amor, tanta paixão. Por exemplo, o Clube de Gastronomia do Ensino Médio. Nossa. Hoje eles fizeram pizza, tá, gente? Eu só é. vi a foto da pizza. Eu vi ela passando, mas só você isso. viu ela passando também? Foi Tava linda, não tava? Tava lindo. E assim, olha que riqueza disso. E foi um aluno do ensino médio que me encontrou dentro do refeitório e pediu se vocês poderiam ter o Clube da Gastronomia para o ensino médio. E eu vejo ele tão feliz, eu vejo ele tão realizado fazendo, que isso me deixa feliz. Porque essa é a função dos clubes, essa é a função das atividades do contraturno, né? Claro que agora o ensino médio vai estar todo focado só no PAS, não tem mais espaço para muita coisa, mas, por exemplo, o Eric que está no 9º ano, que ainda vai poder, experimente, Eric, faça os clubes, sabe? Descubra seu caminho. Dila queria muito um clube de geologia. Quem sabe a gente não descobre geólogos por aqui? Não é? Porque essa é a função dessas atividades que a gente faz à tarde. Não é só trazer mais conhecimento acadêmico, mas é trazer possibilidades. Possibilidades de vocês se encontrarem, né? De vocês descobrirem aquilo que realmente faz vocês felizes. Isso pra gente é muito importante. Eu não quero que vocês saiam. Eu saí, foi uma história bem parecida. Eu saí achando que eu ia fazer jornalismo. Saí convicta de que ia fazer jornalismo. E aí, é uma história longa, eu vou só resumir. Tive que começar a dar aula para pagar a faculdade. Não passei no vestibular de jornalismo porque fiquei extremamente ansiosa, né, que é uma coisa que a gente também prepara muito. Quando você falou aí das aulas com a Lara, a gente prepara muito vocês para que na hora H o emocional não falhe, que vocês possam, né, vocês têm aula com a Karine de socioemocional, para que vocês possam poder passar por isso sem o desespero que eu passei com uma crise de ansiedade na hora da prova. E no fim, acabei que eu fiz vestibular para letras por fazer, comecei a fazer a faculdade, tinha que pagar a faculdade, fui trabalhar dando aula e me apaixonei. Estou nessa há 30 anos, então o caminho pode ser amplo, né? O caminho pode ter várias possibilidades e cabe à escola dar essas possibilidades a vocês. E por isso que o Sérios faz tudo o que ele faz. E uma coisa que eu gostei muito na sua fala, eu senti que assim, a gente é uma escola que prepara vocês para isso, para as Olimpíadas, prepara para o vestibular, prepara para o que vocês querem, mas sem pressionar vocês. Eu senti que em nenhum momento você se sentiu, me corrija se eu estiver errada, mas você se sentiu pressionado a ter que passar num vestibular, a ter que passar numa prova. Não. Pelo visto, tudo foi feito de uma forma muito natural. Né? Foi sim. E eu acredito também que o método de provas dos Sérios, que eu nunca vi em nenhuma outra escola e que eu acho excelente, ele ajuda muito na preparação para vestibular, especialmente os dias de prova objetiva que tem o contrarrelógio, porque eu tinha pavor de redação. Agora, eu consigo fazer uma redação tranquilo. E muito bem feita. Obrigado, João. E eu sei que quando eu estiver fazendo o Enem, eu não vou me apavorar ali na hora, não vou perder o tempo, não saber o que fazer. Ajuda muito também nessa estratégia de prova. E especialmente para mim, que vou fazer a FUVEST para poder tentar entrar na USP, as provas discursivas, especialmente as de física e matemática, elas dão muito base e elas ajudam muito para fase discursiva da FUVEST. E especialmente também os simulados que tem direto aí, simulado Enem, simulado PAS, FUVEST, Unicamp, que eu acho que prepara a gente para qualquer tipo de vestibular. Então a gente não tem uma pressão tipo, não, você tem que fazer PAS porque você tem que entrar no UNB, não. Eu acho que tem muitas mais possibilidades. Que bom, isso é muito bom. É isso que a gente quer, que vocês vejam as possibilidades, que vocês alcancem de forma natural, né? Porque é assim que pode ser e assim fica muito mais gostoso o trajeto. E qual é o seu recado final, então,
para nossa comunidade maravilhosa? Bom, o meu recado é que, bom, façam Olimpíadas. Eu acho que elas abrem portas que não dá nem pra imaginar. Mudou completamente a minha vida. Eu não imagino como eu, como pessoa mesmo, seria se eu não tivesse feito a BMAP em 2018. E eu acho que se você, estudante, decidir fazer as Olimpíadas, mesmo que não seja para poder ganhar uma medalha ou talvez ir para uma premiação, só pela experiência mesmo, eu acho que já agrega muito para si e como estudante. Talvez você descubra algo que você não sabia e talvez você decida seguir alguma carreira que você nem pensava e que você tenha descoberto uma afinidade incrível. Então, as Olimpíadas abrem portas. Concordo. Exatamente. Abre mesmo. E para você, elas vão abrir muitas. A gente tem muita certeza, Arthur, que você nasceu para brilhar, que você vai ser uma estrela de sucesso. E eu, professor João Otávio, e todos os outros professores daqui estaremos torcendo por isso. Verdade. E esperando ansiosamente o dia que você vai voltar para nos dar uma aula de física. Obrigado, Dila. E sim, eu volto, tá bom? Pode marcar que eu venho aqui e eu vou tentar levar alguns alunos comigo pro curso de física. Por favor. Precisaremos de físicos. Precisaremos mesmo, está escasso, cada Tá vez mesmo. mais, né? A gente pergunta quem tem interesse em fazer física aqui na sala da terceira Aí só série. fica assim, ó, eu Aí lá. tem o Arthur aqui. Olho pro Eu, lado, olho pro outro. eu quero fazer física. Só tem o Arthur. Mas que bom. Muito sucesso, tá, meu amor? Obrigado, Dila. E você, Eric, qual é o seu recado? Pros alunos, todo mundo que estiver assistindo isso aqui, é experimentar coisas novas. Perfeito. Mesmo se você acha que, não gosto de ciências, então não vou fazer a Olimpíada de Ciências, faz, porque às vezes você gosta. Tipo, eu, por exemplo, fui me inscrever pra Bio na última semana, porque eu tava falando, não gosto, não quero isso, já sei falar inglês. Só que aí eu fui, me inscrevi pra Bio e adorei. Pra OBS, mais ou menos a mesma coisa, não ia fazer OBS. Foi um dos meus amigos que me chamaram pro OBS, aí eu pensei, tá bom, por que não experimentar? De novo, adorei OBS. Foi parar em Brotas, interior de São Paulo. São Paulo, no meio do nada. E foi excelente. Então, experimente coisas novas que às vezes você acha que você quer fazer. Muito bom, muito bom. Professor João Otávio, quer dar uma palavrinha final? Vou dar só uma palavrinha, prometo. Não vou falar muito. Eu acho que vendo isso aí que o Eric falou sobre experimentar coisas novas, eu acho que é totalmente válido e o que a gente leva daqui, né, dessa vida, eu acho que são as memórias, né, aquilo que a gente fez que vai ficar registrado para sempre. Eu tenho certeza que essa experiência do Eric em Londres vai ficar marcada na vida dele para sempre. O Eric vai estar velhinho e ele vai se lembrar de que no 9º ano ele foi para uma Olimpíada e que isso marcou a vida dele de uma maneira muito boa. Tenho certeza que o Arthur nunca vai esquecer da Olimpíada que fez com que ele estivesse aqui dentro do colégio, né, que abriu essa porta aqui para ele. Então acho que a gente, por que não experimentar coisas novas, né? O que a gente leva dessa vida são as experiências e as memórias, né? Tanto boas quanto ruins. E se a gente puder ter mais memórias boas, né, que construa, exatamente, que consigamos construir mais memórias, então, mais memórias boas. Meus amores, muito obrigada. Agradeço a presença de vocês, professor João Otávio, obrigado. Como é bom ouvir que os seus alunos estão, né, tendo essa visão de você. A gente fica muito feliz de saber. Mas esse é o nosso corpo docente, que é formado por professores maravilhosos, por uma equipe linda. Literalmente, todo mundo aqui é muito apaixonado. Eu vejo em cada evento, em cada detalhe, em cada dia de prova, o cuidado que todo mundo tem com vocês. Então, isso realmente nos deixa muito felizes, porque todos aqui trabalham com muito amor. E este é o Colégio Sério. Se você também quer conhecer possibilidades, se você quer descobrir o seu caminho, se você quer encontrar as suas paixões, vem para cá. Porque aqui a gente vai te preparar para quando a vida pedir, você poder se encontrar. Um beijo, comunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.